Olá, bom dia a todos, ótima semana para todos nós. Estamos aqui agora para falar então mais um pouquinho, para subir mais um degrau no conhecimento do que diz respeito à química orgânica. Na semana passada eu mandei uma cópia, uma imagem das principais ramificações da nomenclatura, era uma tabela bem maior. Eu coloquei aqui agora para a gente falar e relembrar e discutir só as principais, ou aquelas que são mais comuns no dia a dia. E caso a outra apareça, a gente volta a falar dela, mas a princípio são essas aqui. Então, as ramificações são o quê? O que é uma ramificação? É quando eu tenho uma cadeia que ela não é normal, ela é uma cadeia ramificada, por isso ramificações. Eu fiz o desenho da cadeia aqui, eu já circulei a cadeia principal, que isso a gente vai falar na próxima semana, como que eu encontro essa cadeia principal, quais são os critérios para que seja essa a principal e não outra. E aí circulei também as ramificações. O que é ramificação? É tudo que tiver carbono primário fora da cadeia principal. Então, eu tenho aqui ó, um carbono primário, primário. São muitos carbonos primários. Na cadeia principal só pode ter 2. Então, tudo que sobrar além da cadeia principal vai ser chamado de ramificação. A ramificação mais simples que tem é a ramificação CH3. Aqui, ó. Esse tracinho vermelho que eu tô frisando aqui é como se eu estivesse dizendo que é esse tracinho. Então, esse carbono está ligado à cadeia principal, mas ele é um ramo da cadeia. Esse ramo possui um carbono. Um carbono se chama MET. E porque é uma ramificação, então a terminação vai ser IL. Essa ramificação, que contém só um carbono, é chamada de metil. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, porque é muito comum as ramificações com metil. Aqui, segundo tipo de ramificação. É uma ramificação que tem 2 carbonos. Os 2 carbonos estão ligados entre si e estão ligados à cadeia principal. 2 carbonos se chama ET. Por ser uma ramificação, todas as ramificações terminam em il. Todas. Então, um etil. O que é um etil? Isso aqui é um etil. Etil. Por que ele é um etil? Porque eu tenho 2 carbonos. E esses 2 carbonos estão se ligando na cadeia principal. Na mesma cadeia, na mesma ramificação, possui 2 carbonos. Próxima ramificação, aqui, ó, são 3 carbonos. 3 carbonos se chama prop. Prop, terminação il. Propil. O que é um propil? Um propil é uma ramificação que contém 3 carbonos ligando entre si. Então, isso daqui que tá aqui são 3 carbonos. Essa é uma ramificação chamada de propil. Observe que eu tenho aqui esse risquinho, que significa o mesmo que esse tracinho que eu tinha feito aqui em cima. Então, eu tô dizendo que isso aqui está pendurado aqui. Isso é um ramo, é uma ramificação. Existem 2 tipos de propil. Eu coloquei aqui o segundo tipo, é chamado de isopropil. São nessas ramificações que a gente se confunde. Qual é a diferença de um propil para um isopropil? Observe que aqui, ó, eu tenho um carbono primário. Eu tenho uma extremidade entre esses 3. 1, 2, 3, mas só esse é ponta. Quando eu venho nessa ramificação de cima, 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos também. Mas esse é um carbono primário e esse é um carbono primário, porque os dois estão se ligando ao mesmo carbono. Eles não estão em linha reta, ou eles não estão juntos, um ligado ao outro, um depois do outro. Aqui não, eu tenho a ramificação que está ligada nesse carbono, e esse carbono está ligado a 2. Quando eu tenho uma ramificação com 2 extremidades iguais, eu vou ter um iso. Iso é um prefixo que a gente vai usar nessa ramificação e nas outras. Vários outros tipos de ramificação usam o termo iso. Então, isopropil, isobutil, isopentil. Eu posso ter vários tipos de iso. O primeiro iso aparece com 3 carbonos.
porque eu preciso ter o carbono ligado à cadeia principal com duas extremidades. Então, a diferença entre um propil e um isopropil. Propil porque todos eles têm três carbonos. 1, 2, 3. Propil tem uma extremidade. Isopropil tem duas extremidades, 2 carbonos primários. Deixar aqui, ó, eu fiz outra atividade, outro exemplo. Eu já coloquei a cadeia principal e já coloquei as ramificações, tá separado. Então, eu vou olhar para essa ramificação, indiferente de qual seja. Essa ramificação aqui tem quantos carbonos? Um carbono. Um carbono se chama MET. Como ela é uma ramificação, que ela não tá na cadeia principal, então isso é um metil. Aqui eu tenho uma ramificação, que só tem um carbono. Essa ramificação, esse tracinho só tem um carbono ligado nele. Então, essa ramificação também se chama metil. É diferente dessa ramificação. Nessa ramificação, o tracinho que tá aqui pendurado na cadeia principal, ele tem 2 carbonos ligados entre si. Por esse motivo, essa é uma ramificação chamada de etil. E aí, coloquei aqui embaixo uma para ver se você observa e sabe me dizer. Isso daqui é um propil ou isso é um isopropil? Veja, o carbono que tá ligado na cadeia principal é esse aqui. Quantas extremidades ele tem? 2. Esse é primário, esse é primário. Então, se eu tenho 3 carbonos e eu tenho 2 extremidades, isso aqui passa a ser chamado de isopropil. Então, muitas ramificações são simples como essas, são as mais comuns que a gente vai ver, e é dessa maneira que você vai identificar elas. É claro que na hora de fazer a nomenclatura, aí existem outras regras, mas a princípio eu preciso primeiro identificar qual é a ramificação que eu tenho, para depois eu conseguir colocar elas em ordem alfabética no nome da substância. Então, vamos à próxima. Observe que o processo é o mesmo agora. A partir de agora, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Isso é o que vai estar pendurado na cadeia principal. Quantas extremidades tem? Uma. Esse ligou nesse, fez um trenzinho. Fez uma cadeia normal. Então, essa ramificação normal, que só tem uma extremidade, é chamada de butil. Butil, porque tem 4, e o porque é uma ramificação. E não tem prefixo, porque ela é uma cadeia normal. Segunda ramificação. Essa ramificação, ela apresenta uma cadeia que não é normal. A estrutura dela é diferente daquela. Ela tem 4 carbonos. Esse aqui vai estar pendurado na cadeia principal. Mas observe que aqui eu tenho 2 extremidades. E eu tendo 2 extremidades, eu tenho 2 carbonos primários. Quando eu conto aqui, 1, 2, 3. Se eu contar para baixo, 1, 2, 3. Isso faz com que eu tenha extremidades iguais. E as extremidades iguais a gente chama de iso. Então, eu tenho um iso que é formado por 4 carbonos. Por isso, ele se chama isobutil. Parece simples ou parece difícil para alguns. O importante é que você tente prestar atenção ao máximo aos detalhes, porque vai ter cadeia em que todos eles aparecem. Mais uma cadeia. Essa ramificação, eu chamo cadeia porque é uma ligação de carbonos, mas ela é uma ramificação. Como que é essa ramificação? Ela possui 4 carbonos. É igual àquela de cima? Não. Ela não é igual. Observe que esse carbono, que a gente chama de carbono ligante, ele só tem um carbono ligando nele. E depois 2 extremidades iguais. Nesse caso, o carbono ligante, ele tem 2 carbonos ligados nele. E se eu contar a quantidade de carbono para cada direção, 1, 2, 3. 1, 2. Não é igual.
Então, nesse caso, eu vou olhar o carbono ligante, é esse que tá ligado com o tracinho. Esse carbono, a gente diz que ele tá ligado a 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Por isso, ele vai ser chamado de sec. Essa ramificação toda é chamada de sec-butil. E a última por hoje, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem o carbono ligante, que tá ligado a 3 carbonos. Então, se quem tá ligado a 2 carbonos é um sec, quem tá ligado a 1 carbono é um iso, quem tá ligado a 3 carbonos é um terc. Terc de 3, ou seja, um terc-butil. Como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer em cadeias um pouco maiores. Então, aqui também já encontrei a cadeia principal e já deixei 3 ramificações para que a gente possa dar o nome. Primeira coisa é contar quantos carbonos tem nessa ramificação. Essa ramificação tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se ele tem 4 carbonos, ele vai ser uma dessas opções que a gente acabou de ver aqui para cima. Vou achar o carbono ligante. Esse é o carbono ligante. Quantos carbonos estão ligados a ele? Aqui tem um, aqui tem um. Ah, esse é um carbono ligante secundário. Então, essa ramificação se chama sec-butil. Do outro lado, essa outra ramificação. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Carbono ligante. Esse é o carbono ligante. Quantos carbonos estão ligados a ele? 1, 2. Observe que a estrutura, a forma de escrever ficou diferente. Mas esse também é um sec-butil. Sec-butil porque eu tenho 4 carbonos e o carbono ligante, ele é um carbono secundário. Aqui em cima, carbono ligante. Carbono que tá com o tracinho, carbono que tá ligado na cadeia principal. Esse carbono ligante tá ligado a 3 carbonos. Então, isso quer dizer que ele é um terc-butil. Essas são as principais ramificações que a gente tem, são as que mais a gente usa e são as que mais eu vou tentar frisar com vocês. Então, eu tenho aqui, ó, são 3 exercícios. Esse é a letra A. Esse também, já deixei circulado a cadeia principal. E agora, você vai dar o nome das ramificações. Escreve do lado, não sei como é que você vai fazer no seu caderno. Esse é o exercício 2, letra B. Letra A, letra B. E esse é o exercício C. Então, preciso que você daí anote lá no seu caderno. Esses 3. E dê o nome dessas ramificações. Escreva como eu fiz. Escreva aqui do lado do balãozinho o nome, para ver se você conseguiu discernir a diferença entre uma ramificação e a outra. E eu quero também aproveitar agora para dar uma corrigida na aula da semana passada. A Sabrina falou comigo e realmente estava errado. Então, aqui, ó, eu mandei lá naquele slide, eu me empolguei, na hora que foi fazer a correção, eu coloquei 4 carbonos aqui, mas aqui na hora de escrever eu escrevi 8. Então, corrijam, por favor. E na letra I, aconteceu erro também. Eu me empolguei, né, pra não dizer que eu não sei fazer, mas então eu me empolguei, e aí eu esqueci da ligação dupla para escrever aqui um em. E aí, você recebeu aí com uma pentano, mas ele se chama 2-penteno, porque no carbono 2 tinha uma ligação dupla, ok? Então, por hoje, é só isso. Espero que você entenda as ramificações, que você consiga fazer a atividade, não deixe acumular e vamos em frente. Até onde a gente vai assim, provavelmente até o final do ano. Então, quanto mais você conseguir aprender de orgânica, melhor. Beijo e até semana que vem.